Um dos mais importantes impostos, aquele que a prefeitura faz muitas obras com ele, ajuda a resolver muitos problemas, tem um prazo para você que está ouvindo a gente agora aproveitar os descontos. Estava aqui conversando já nos bastidores com o nosso entrevistado Armando Simões, que é subsecretário de Receita da CEMEF, a quem a gente agradece ao senhor pela vinda. Bom dia. Bom dia, obrigado. E ele estava dizendo, olha, não houve aumento do IPTU. Aumento não houve. Essa primeira parcela do IPTU, ela vence agora dia 16. Primeira parcela, juntamente com quem quer pagar a chamada cota única. E oferece 10% de desconto para o pagamento à vista até a data. Para quem não conseguir efetuar o pagamento à vista, há também a opção de parcelamento. Isso em até 10 vezes. Mas quem explica melhor para a gente é o subsecretário, que é uma pessoa que a gente, quando precisa, para ele dar um esclarecimento, dividir o conhecimento dele com todos nós, ele vem aqui nos estúdios. Mais uma vez, bom dia, obrigado. Já começo perguntando, o contribuinte que pagar o tributo em cota única, ele tem esse desconto de 10% ou, dependendo da situação dele, de até 10%? O desconto é até 10%. Por quê? Quem conseguiu negociar todas as suas dívidas passadas, não tem nenhum débito de IPTU, ele tem um desconto maior, de 10%. A negociação, inclusive, ano passado nós tivemos por praticamente 2 meses um refis, e o contribuinte que se tornou adimplente até o final do refis, ele tem um desconto maior, no caso 10%. Quem ficou devendo, o desconto é menor, é metade, é 5%. Mas mesmo assim, considerando a inflação do período medida pelo INPC do IBGE, que foi da ordem de 3,37%, ainda é vantajoso. Então, nós sempre sugerimos ao contribuinte que, se puder, faça a opção pelo pagamento em cota única, porque ele não tem que ficar todo mês se lembrando de fazer o pagamento daquela parcela. E né? não houve aumento do IPTU? Não houve aumento. O que houve, repito, foi no caso aí, uma atualização monetária. Todo ano há, em torno de 3,37%. Essa atualização monetária medida pelo INPC do IBGE relativa à inflação do período do ano passado. Bem, aquele contribuinte, aquela contribuinte que verificou lá na Caixa de Correio que não recebeu ainda o seu carnê pelos Correios. Pode acontecer. O que deve fazer? Pois bem, a Prefeitura, justamente para fazer chegar todos os carnês em tempo nas respectivas casas dos contribuintes, ou nos comércios, nas indústrias, ela buscou imprimir esses carnês e ir entregando em lote e postando nos Correios. A última postagem foi dia 14 de fevereiro, portanto, tempo hábil para que todos os carnês tenham sido distribuídos. Quem não recebeu o carnê, eventualmente por alguma falha na entrega dos carnês, ou aqueles proprietários de terrenos que não têm área construída, porque para esses nós não mandamos carnês, porque não tem quem receba, esses têm que ir até o portal manausatende.manaus.am.gov.br e lá, de posse do número da matrícula, é importante que ele busque um carnê do passado, porque lá ele vai identificar o número da matrícula, ele vai clicar em CEMEF, depois em cidadão, se for pessoa física, se for empresa, em seguida ele clica em IPTU, e em seguida ele busca a informação para também clicar em cima de emissão de segunda via do documento de arrecadação relativo ao IPTU. Na casa dele ele pode imprimir? Lá na casa dele, no escritório, no conforto, onde for melhor, que ele tenha acesso à internet, e ele faz a identificação, qual é a opção dele, vai pagar à vista em cota única ou vai fazer o pagamento parcelado. E aí ele imprime aqueles documentos de arrecadação municipal de acordo com a sua opção. Se o contribuinte, a contribuinte, identificarem alguma inconsistência nos dados, como deve proceder? Muito importante essa sua pergunta, porque eu tenho uma certa experiência de 30 anos de prefeitura. O contribuinte ele vai, assim, na ansiedade de procurar saber quanto deu o IPTU, ele vinda desprezando a primeira folha do carnê. E a primeira folha é justamente a notificação de lançamento. São os principais dados que a Prefeitura utiliza para o cálculo e lançamento do IPTU. E lá vem o nome do proprietário, vem o endereço do imóvel, vem ainda, e que são as informações principais, que são a área total em metros quadrados do terreno e da área construída. Se o contribuinte observar alguma
divergência em relação a esses dados, ele deve procurar a CEMEF por meio do Manaus Atende, seja ali na Rua Japurá 493, Centro, ou em qualquer PAC que o Manaus Atende esteja presente, ou ainda, se ele tiver certificação digital, login sem, ele poderá fazê-lo por meio do próprio portal. Importante frisar que, no caso de identificado alguma divergência, ele deve fazer essa reclamação, que nós usamos um nome técnico de impugnação, até o dia 16, também a data do vencimento do imposto. Tem um prazo também para isso. Tem um prazo também para isso. Se perder o prazo... Se perder o prazo... Está concordando com aquela situação? Se ele perder o prazo, o que acontece? Em primeiro lugar, ele não consegue tirar a certidão negativa, porque não há uma suspensão do crédito tributário. Não tem direito a tirar nem certidão positiva com efeito negativa. E segundo, que ele perde o prazo para ele impugnar, para ele reclamar aquilo que ele se acha com o direito. Então, é importante que ele faça isso para não ficar deixando algo que ele tem que fazer de imediato para depois, ficar protelando. Aí ele ainda não pagando o imposto, porque ele entende que está errado, e vai deixando para amanhã, para depois, os juros é 1% ao mês a fração. E enquanto o contribuinte não pagar, esses juros vai sendo acrescentado, fora a multa de mora. Há casos, subsecretário, que a pessoa já tem um débito anterior, lá registrado lá. Mesmo assim, pode aproveitar a questão do desconto de 10% ou não? Não, o desconto de 10% é apenas para quem não tem débito com a prefeitura em relação àquele IPTU, apenas para esses casos. Os demais é 5%. E qual é a importância do cidadão, da cidadã, pagar o IPTU? Pois então, o IPTU é a segunda maior receita própria do município. É importante frisar que essa receita ela não está apenas, mas também nas operações de recapeamento asfáltico, nas operações tapa-buraco, mas também ela está nas ações da área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, em todas as demandas que a prefeitura tem que estar presente. E a cidade de Manaus é uma cidade gigante, né? Então, com problemas na mesma dimensão. Então, nós temos, se comparados, por exemplo, com capitais como Belo Horizonte, a quantidade de ruas que Manaus possui é muito superior ao que possui Belo Horizonte. Então, por aí você tem a dimensão do que é lidar com as demandas sociais da cidade. E a gente está vendo as obras da prefeitura, o Requalifica, em todas as áreas de Manaus, nas ruas. Um assunto só nas ruas, né? Verdade. Inclusive, vários viadutos estão sendo construídos que vão impactar muito favoravelmente no transporte de todos nós, né, em várias áreas da cidade. E é importante que as pessoas compreendam isso, que esse recurso é importante e que ele é muito necessário para a cidade. Também quero deixar aqui a informação com relação ao telefone de contato. Se alguém tiver alguma dúvida, ligue para o telefone 156, ele funciona nos dias úteis, no horário comercial. E também, se o contribuinte desejar fazer, caso ele não tenha como fazer a sua reclamação ou mesmo a impressão do DAN pela internet, ele poderá fazer um agendamento, deve fazer um agendamento. É lógico que o contribuinte que quer a impressão do documento não precisa nem agendar, basta ir rapidamente lá conosco, na Rua Japurá Centro, 493, ou em qualquer PAC onde o Manaus Atende, ele não precisa fazer agendamento. Mas, no caso, para ele fazer a formalização do processo da reclamação, nesse caso ele tem que se dirigir, ele tem que fazer um agendamento pelo telefone 156 ou lá no portal manausatende.manaus.am.gov.br. Ele também tem à sua disposição como fazer esse agendamento. E lá ele escolhe dia, hora e qualquer um dos nossos postos que for mais próximo a ele. Qual é a expectativa de arrecadação do município em relação ao IPTU? A nossa meta para 2020 é chegarmos a 250 milhões. Ela é semelhante à do ano passado? Ela é superior, em torno de 25 milhões em relação ao ano passado. No ano passado nós arrecadamos só do exercício 225 milhões e a pretensão é chegarmos a 250 milhões agora em 2020. Quantos domicílios cadastrados no IPTU nós temos? Nós temos em torno de 590 mil imóveis cadastrados. Aí no meio nós temos aqueles imóveis que não são tributáveis, que são os casos dos imóveis imunes, que são imóveis do Estado, da União, da própria Prefeitura, de igrejas, sindicatos, etc. Os imóveis isentos, como nós temos ali o Bem Viver, o Viver Melhor, 1, 2
e 3. Então, nós temos aí os que não são tributáveis. Esses aí são os isentos, subsecretário? Os isentos são os casos que eu acabei de citar por último, o caso Viver Melhor, 1, 2 e 3. Mas nós temos também a imunidade e a isenção, no final, resulta na mesma coisa. Não é lançado, não é cobrado o IPTU, melhor Esse dizendo. percentual é de quanto? Esse percentual está na faixa aí de uns 10%. 10%. Em termos de quantidade de imóveis, né? Um pouco menos, de 5% a 10%, varia muito. Porque todo mês nós temos uma demanda de processos, por exemplo, de igrejas solicitando reconhecimento de imunidade. Aquela pessoa que às vezes diz assim, eu aumentei a área construída da minha casa. Meu imóvel era de um piso e fiz outro em cima. E esse ano não veio, está tudo bem, que beleza, a prefeitura não passou por aqui vendo. Só que a prefeitura pode ver isso daí depois e lançar no ano que vem, é isso? Olha bem, se a prefeitura identificar os últimos 5 anos que aquele imóvel já tinha sofrido uma alteração, a prefeitura pode lançar para trás os últimos 5 anos. Como é que é isso? Basta que ela, através das medidas que nós temos em mãos, aí nós temos as nossas diligências em campo, nós usamos as informações de satélite. Então, essas informações hoje, cada dia que passa, estão mais fáceis para que o município tenha acesso. E a obrigação do cidadão de informar a prefeitura a sua área. E é importante para ele, porque no momento que ele vai fazer a venda desse imóvel, essas informações elas precisam estar devidamente constando, tanto no cadastro municipal, inclusive ele precisa informar lá, nos casos que tem escritura, no registro de imóveis, todas essas alterações de área construída. Então é importante que o contribuinte sempre faça essa atualização. E o contribuinte costuma fazer? Infelizmente, essa não é a regra, né? E, às vezes, ele se surpreende quando nós identificamos que ele fez a alteração e aí, dependendo da situação, quando nós identificamos que essa alteração já aconteceu há mais de 5 anos, nós vamos buscar os últimos 5 anos. Então, é melhor ele ir pagando ano a ano de forma real do que ele ter que depois receber uma cobrança dos últimos 5 anos. E a prefeitura se coloca sempre à disposição do contribuinte. Nós melhoramos muito nesses últimos anos a nossa área de atendimento, além de estarmos na maioria dos PACs, nós temos um local confortável para o contribuinte, com uma área com um tamanho expressivo, com um número de atendentes bem maior do que nós tínhamos no passado, e o contribuinte pode fazer o agendamento, ele escolhe dia, horário e local que seja melhor para ele. E aí nós voltamos aí a pedir ao contribuinte, não esqueça de recolher o IPTU. Se você optar pelo parcelamento, deixe o seu carnê num local visível, lá onde você costuma colocar as contas de água e energia ou outras contas, deixe o seu carnê lá, porque ao longo do tempo eu tenho escutado muitos contribuintes, eu paguei a primeira parcela, guardei o carnê numa pastinha, esqueci que tinha que pagar e olha só o tamanho que ficou a dívida. Então fica aqui essa sugestão para quem optar pelo parcelamento. Subsecretário, se o cidadão, a cidadã, por exemplo, vai pagar a primeira das 10 mensalidades, mas se sobrar uma grana antes da segunda mensalidade, ele pode a qualquer dia pagar a outra, ou seja, em menos de 5 meses que está tudo pagando? Sim, tem pessoas que no mês de vencimento do imposto não tem o recurso todo para fazer o pagamento, paga a primeira parcela para não atrasar, e aí nos meses seguintes surge alguma situação de facilidade financeira, né? E ela opta em fazer o pagamento. Basta ela pegar o documento de arrecadação municipal, se dirigir à rede bancária ou pelo aplicativo, que hoje todos os bancos oferecem para os seus clientes, e antecipa o pagamento. Isso é ótimo para o município, é ótimo para a pessoa, porque ela já se livra do débito e não corre o risco de deixar o débito atrasar, né? Isso esquecer, é importante. Né? É isso. Subsecretário de Receita da SEMEF, Armando Simões, muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe aqui para a gente, dividir o conhecimento que o senhor tem com todos nós, para a gente compreender bem isso. Repetindo, prazo para pagar primeira cota ou cota única com desconto de até 10%, dia 16. Próxima segunda-feira, o contribuinte que queira antecipar deve fazê-lo, até para evitar
filas nas lotéricas, fila nos caixas eletrônicos. Então, quem já está com recurso, não deixe para segunda-feira. Antecipe e faça o seu recolhimento, faça a sua parte como cidadão. Dúvidas, alguma informação? 156. 156. Até que horas? No horário comercial, de 8 às 17, o telefone atende, nós temos várias atendentes, e de segunda a sexta. Querendo um atendimento presencial, porque por telefone acha que não vai funcionar, há toda uma atenção lá no Manaus. No Manaus, Manaus atende. Manaus atende, né? Sim. Daí, ali na Japurá. Se ele, eu não estou conseguindo, tenho dificuldade de acessar o computador, eu prefiro ir lá buscar, porque nós temos esse tipo de contribuinte. Nós temos. O senhor está falando temos, com... nós temos esse tipo de contribuinte. Nós temos lá no Manaus Atende, hoje são em torno de 7 ou 8 autoatendimentos, e se ele precisar tirar alguma dúvida, também nós temos pessoas lá, supervisores, que estão lá para tirar dúvidas dos nossos contribuintes. Atendimento é rápido? Atendimento é rápido. Tem lá as filas para cada autoatendimento, evidentemente, e aí depende só do fluxo da fila. Então, o preferencial é que ele não deixe para segunda-feira. Né? Então, tem até sexta-feira, nós trabalhamos nos dias úteis, e 24 horas por dia tem o portal para ele fazer a impressão. Mas se quiser ir lá conosco para fazer a própria impressão, porque tem dificuldade, tanto lá na Rua Japurá 493 Centro, quanto em qualquer PAC que nós estamos presentes. Mais uma vez, muito obrigado por sua vinda aqui. Nós é que agradecemos, e é sempre importante esclarecer os lançamentos dos tributos para que o contribuinte saiba o que está pagando e, inclusive, o que é feito com esse recurso, né? Porque alguns acham que o IPTU só serve para uma coisa que está relativa ao asfaltamento de avenidas, mas não é. Todo e qualquer tipo de imposto, começou com a palavra imposto, ele é utilizado para toda e qualquer área de saúde, área de educação, área social, todas as áreas da prefeitura. É um tributo uma receita extremamente importante para a prefeitura de Manaus. É isso, e a gente tem visto a prefeitura tratando com zelo o dinheiro do contribuinte, o nosso dinheiro, né? Seja nas obras, seja na recuperação de escolas, na recuperação de postos de saúde, e por aí vai. Mais uma vez, muito obrigado.